A história eclesiástica de Eusébio de Cesareia é uma surpreendente síntese dos 3 primeiros séculos que se seguiram à era apostólica. Procura o autor, através de copiosa e idônea documentação, reconstituir a história da Igreja desde o ministério terreno de Nosso Senhor Jesus Cristo até o Concílio de Nicéia em 325 d.C. É o mais importante relato da Igreja cristã depois de Atos dos Apóstolos. Sem a história eclesiástica de Eusébio, seria praticamente impossível reconstituir os 3 primeiros séculos da Igreja cristã. O nosso querido irmão Basimar Gomes, ele é fantástico, né? E ele diz no seu comentário: não existe nenhuma prova contundente de que tais livros não eram lidos na igreja primitiva, incluindo o de Tiago, que foi escrito no 1º século. É um discurso, né? É um discurso. Esse discurso é feito para alienados, né? Pessoas que têm a sua mente manipulada, né? São os dependentes da boca do ancião. Pessoas que não investigam nada, não procuram saber das coisas, né? Porque qualquer pesquisa que você faça aí na internet, você vai descobrir, né, que a igreja primitiva lia apenas os documentos apostólicos, né, 22 livros, que eram os evangelhos, né, e as cartas, 22 livros. Alguns, né, então eles, da coleção que temos hoje, 27 livros, né, não eram aceitos. Por quê? Porque não tinham certeza de quem havia escrito aquele livro. Tá certo? Que é o caso de Tiago, né, que até hoje não sabemos, né, quem é o autor, né? A 2ª e 3ª de João, porque ele não disse o nome. Diz que é o presbítero, né? Ele se intitulou presbítero. A epístola de Judas, que tinha uma menção a um livro apócrifo, por isso eles rejeitavam, né? Tiago também por causa das suas contradições. E parece que em 2 Pedro, já não me lembro nem direitinho, estou fazendo esse vídeo aqui de improviso, né? Mas se você investigar isso na internet, você vai descobrir estas coisas, né? Então, agora, ele diz que não existe nenhuma prova contundente a respeito, né, disso. É só investigar na internet. Agora, a respeito do livro de Tiago, é bom, eu falei no vídeo anterior, né? Vamos repetir aqui, ó. Aqui, tá vendo? Eusébio de Cesareia, né? Ele foi bispo na cidade de Cesareia, né? E ele viveu de 263, do ano 263 ao ano 340. Quer dizer, ele viu lá a perseguição da igreja primitiva, né? Ele conheceu muitos dos pais da igreja, os primitivos crentes, né, que lideravam a igreja primitiva. Ele conheceu pessoalmente muitos deles, né? E ele viu lá o edito de tolerância em 313, lá do imperador Constantino. Ele esteve presente lá no concílio de Nicéia, lá em 325, né? Então foi ele quem batizou o imperador romano, que se converteu ao cristianismo por interesses políticos, né? Porque ele objetivava a união do império, né? Para não haver revolta, ele queria consolidar o seu poder. Então ele se batizou, se converteu ao cristianismo. Ninguém sabe ao certo se foi uma conversão verdadeira ou provavelmente foi uma conversão política, né? E ele começou a prestigiar o cristianismo no primitivo, construindo templos, né? Construiu muitos templos, e ele assalariou os bispos da época, né? Pagava salário para eles, entendeu? Então, os bispos do cristianismo, por volta do ano 350, 400, eles
poderosíssimos, né? Tinham muito dinheiro. Né? Então Eusébio de Cesareia escreveu a história do cristianismo nos primeiros 4 séculos. Né? Então esta é uma obra histórica. Você pode encontrar esse livro aí na internet, você pode encontrar, fazer a leitura e pode baixar ele também para o seu computador. É muito interessante que você conheça esta obra, porque é uma poderosa informação do cristianismo primitivo. E veja, na página 73, né? 72, na página 72, está dando aqui, ó, ele vai falar sobre Tiago, irmão do Senhor. Está entendendo? Vai falar de Tiago, irmão do Senhor, no capítulo 23 da sua obra. E o título desse capítulo é O Martírio de Tiago, irmão do Senhor. Então aqui ele conta como foi martirizado, né? Tiago, que era bispo lá em Jerusalém, e irmão do Senhor. Né? E finaliza os capítulos dizendo o seguinte, ó, veja bem, tá? Ele diz assim, vou ler aqui, ó. São tais os relatos a respeito de Tiago, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais. Então, veja essa frase, tá? Ele diz assim, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais. Quando ele fala de quem se diz que teria escrito, é porque, de fato, ninguém tinha certeza se o autor do livro de Tiago, que está aí na sua Bíblia, era realmente o Tiago, irmão do Senhor. Né? Entendeu? Então, até hoje, nós não temos como provar isso. Não temos como provar essa autoria. Entendeu? Porque na época tinha vários Tiagos, né, no primeiro século, liderando a igreja cristã. Poderia ser um outro Tiago. Como saber? Como saber? Né? Depois ele diz, né, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais, mas deve-se observar que é considerada espúria. Olha, vou repetir, hein? Mas deve-se considerar que era considerada, né, que é considerada espúria. Então vamos ver o significado de espúria. Ora, veja, o dicionário Priberon, você tem isso aí na internet, significa bastardo, ilegítimo, falso, contrafeito, falsificado, ilegítimo, ilícito, inoportuno. O dicionário Aurélio diz assim, bastardo também, né? Que não está como o autor fez, né? Quer dizer que foi pervertido, né? Cujo autor não é aquele a quem se atribui a obra, que é falsificado, estranha boa linguagem, contrário às regras, imundo, espurco, despojado, privado. Então, entendeu? Então, é isso que esse livro aí era considerado lá pelos crentes da igreja primitiva, né? Entendeu? Bem, Eusébio de Cesareia faleceu em 340, né? E em 393 ou 395 houve o concílio de Hipona, né? E para aceitação do livro de Tiago. Foi aceito nesse concílio. Só que foi aceito em alguns lugares, né? Em outros lugares não aceitavam mesmo, né? Repudiavam a obra de Tiago. Entendeu? E veja bem, essa época, a igreja primitiva, eles já estavam desviados da verdade. Já tinham perdido aquela pureza do cristianismo dos primeiros séculos, né? Eles estavam fazendo oração pelos mortos, já tinham nos cultos, queimavam vela de parafina, né? Veneravam os anjos, veneravam os santos. Quando eu digo veneravam, é uma palavra
é um eufemismo que eu estou usando. Na realidade é adoração. Adoração a anjos, a adoração aos santos que morreram, né? E já estavam começando a chamar Maria como mãe de Deus. Já estava começando a ser introduzida na igreja a mariolatria, né? Então, um grupo religioso que já está desviado, assim, dessa maneira, do cristianismo, evidentemente que não teriam dificuldade nenhuma em aceitar o livro de Tiago, né? É isso. Agora, o nosso querido Basimar, né? Ele diz, né? Existe nenhuma prova contundente que de tais livros não eram na igreja primitiva. Então é um discurso para doentes mentais, pessoas que tiveram as suas mentes manipuladas por homens do anticristo, que são esses homens do ministério aí, que tiveram a ousadia de colocar, né, o livro de Tiago como fundamento da nossa fé, né? E vão parar todos no inferno. Todos vão parar no inferno, porque estão negando a divindade de Jesus Cristo e a suficiência do seu sangue para salvar as nossas almas. Bom, o Tiago até hoje não falou mais que ele acredita na divindade de Jesus Cristo. Ele falou lá atrás, né? Falou lá no comentário que ele cria na Bíblia como a palavra de Deus e em Jesus Cristo como Deus encarnado, né? Diz que acreditava em Jesus Cristo. Ele não falou mais, né? É porque está mentindo, né? É mentiroso mesmo esse camarada aí. Bom, eu ia esquecendo, né? Mas Basimar, ele diz o seguinte também. Ele diz assim, né? Não existe nenhuma prova contundente de que tais livros, está falando dos livros que eu digo, né? Que não eram lidos pela igreja primitiva. A igreja primitiva lia 22 livros e não lia, né? Judas, Tiago, 2ª e 3ª de João, 2ª de Pedro, tal, esses livros, né? Eles não liam. Então ele está dizendo que não existe nenhuma prova contundente de que tais livros não eram lidos na igreja primitiva, né? Então veja, Eusébio de Cesareia diz, né, no mesmo texto que ele diz que a obra de Tiago é uma obra espúria, né, ilegítima, falsificada, né? Ele continua dizendo, de fato, não muito dos antigos a mencionam. Então, falando que não muito dos antigos, quer dizer, os pais da igreja, né, os primitivos líderes da igreja lá nos 3 primeiros séculos, eles não mencionavam os versos de Tiago em suas cartas. Eles escreviam cartas uns para os outros, para várias igrejas, e você pode achar esses documentos aí na internet também. Mas aí você vai descobrir que eles mencionam versos do Evangelho, versos das cartas paulinas, mencionam o livro de Atos, né? Mas eles não mencionam nada de Tiago, né? E também nem das cartas de Judas, né? Como Eusébio está dizendo, né? De fato, não muito dos antigos a mencionam, nem a chamada Epístola de Judas. Também uma das 7 chamadas Epístolas Universais, né? Então ele está dizendo aqui que haveria várias cartas que não eram mencionadas pela liderança da igreja primitiva, né? Depois ele fala, veja, entretanto sabemos que essas cartas e o restante têm sido empregadas publicamente na maioria das igrejas. Então aqui ele está se referindo a esses 22 livros apostólicos, né? O autor era bem claro, né? E que tinham harmonia entre si. Eles não eram contraditórios entre si, né? E também incluíam nessa leitura o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, porque eles sabiam que esses livros haviam sido escritos debaixo da supervisão de Pedro e de Paulo, né? Então, tudo isso aí que o nosso Basimar está falando é tudo conversa mole. Ele fala, mas ele não apresenta documento, né? Que então é uma maneira de enganar as pessoas, mas engana só os alienados, né? Que não procuram saber a verdade e investigar.